Professor Tardan, o que é necessário para que o consumidor entre com uma ação de danos morais? Meu caro monitor Anderson Justino, Fajardo, hoje nós temos uma novidade. Nós temos aqui a participação do nosso monitor Anderson Justino, contribuindo, já que eu estarei fora aí por um período de aproximadamente 3 semanas. Mas a pergunta, o Anderson, interessa certamente a uma quantidade substancial de consumidores, é essa questão do dano moral. Existe, inclusive, uma discussão na mídia e no meio jurídico também acerca da questão da indústria do dano moral. Primeiro, existe indústria do dano moral? Digo que não. O que existe são ações que, de fato, reclamam dano moral. Mas por que as pessoas reclamam dano moral? E daí a pergunta que me foi feita, quando, ou por quê, ou em que situação caberia uma ação de dano moral no âmbito das relações de consumo. Primeiro, a gente precisa observar o seguinte: só é possível propor uma ação reclamando dano moral se houver um desvio de conduta. E por parte de quem seria esse desvio de conduta? Desvio de conduta por parte do fornecedor, do comerciante, do fabricante ou do prestador de serviço. Desvio de conduta que traga dano. Então veja o seguinte: eu já coloquei 2 condições aí. Desvio de conduta, que nós podemos dizer um ato ilícito, e do outro lado, dano. Então é necessário que identifique o dano. Agora, o que seria o dano moral? Dano moral é sempre ofensa a um direito da personalidade. E o que é direito da personalidade? Direito da personalidade são aqueles direitos inerentes à pessoa humana. Portanto, é mais fácil, é possível reclamar dano moral em relação à pessoa natural. Porque a pessoa natural tem um negócio ou algo que nós podemos identificar como dignidade, intimidade, anonimato, nome, sobrenome, vida, saúde, integridade física. Então, dano moral é sempre ofensa a um direito da personalidade. Imagina um consumidor que sofreu um acidente e fique com uma sequela ou mutilado, né? Tudo bem, você observa que tem ali um aspecto, podemos dizer, do ponto de vista estético, né, que já compromete a integridade desse consumidor. Mas do ponto de vista psicológico, então veja o seguinte: dano moral é uma ofensa que está intimamente ligada com o psíquico. É uma dor que nós podemos chamar da alma, né? Então é muito difícil de avaliar isso, né? Quanto vale o dano moral? Essa é uma outra questão que a gente pode abordar num outro encontro nosso, né? Quanto vale um dano moral? Ou seja, como mensurar o dano moral. Mas respondendo objetivamente à pergunta que me foi feita, só é possível propor ação de dano moral quando houver um desvio de conduta, e esse desvio de conduta precisa necessariamente refletir num dano. Se houver o simples desvio de conduta sem dano, não é possível propor uma ação de responsabilidade civil reclamando dano moral. O simples desvio de conduta só enseja uma autuação, ou seja, o PROCON pode autuar a empresa que desviou a conduta. O consumidor só pode reclamar a indenização se, de fato, aquele desvio de conduta por parte da empresa refletir num dano direto e imediato a esse consumidor. O simples desvio de conduta, vamos observar o seguinte: uma empresa de ônibus que presta serviço público, por exemplo, o consumidor está no ponto, faz sinal, o ônibus não para. Está certo aí, identificado o desvio de conduta. A empresa deveria parar, o motorista do ônibus deveria parar e transportar, levar esse passageiro, que nós estamos chamando aqui de consumidor. Não parou. Tá bom, desviou a conduta. A pergunta é: esse consumidor já sofreu dano? Não necessariamente. O que seria esse consumidor sofrer um dano? Ele demonstrar, por exemplo, que perdeu o horário de trabalho, em razão disso sofreu uma sanção por parte do empregador, aí estaria configurado o dano. Ou, em razão da não prestação de serviço, ele perdeu uma aula, por exemplo. Enfim, é necessário que ele demonstre que aquele desvio de conduta por parte da empresa refletiu num dano. E aí,
Dano material é sempre fácil de demonstrar. O dano material é aquele que ele mostra, olha, em razão da não prestação de serviço, isso me causou o dano de X reais. Agora, do ponto de vista psicológico, é necessário que ele mostre que houve ali uma humilhação, um constrangimento, um vexame, mas tem que ser alguma coisa que fuja da normalidade. Porque o mero aborrecimento num grande centro é natural, é normal, acontece, todos nós nos aborrecemos. Por exemplo, uma fechada no trânsito. Tá bom, é um aborrecimento, mas isso me parece que é uma experiência comum a todos que vivem num grande centro, não justificaria esse mero desvio de conduta por parte do outro numa indenização de dano moral. É necessário que, de fato, haja um constrangimento, um vexame que repercuta no psíquico do consumidor que esteja reclamando o chamado dano moral. Bom, obrigado, Anderson, pela pergunta. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Fajardo. E até a próxima. Grande abraço.